Fala galera, beleza? Depois de um tempo off aí, né? Desde a prova da URCA, voltei para gravar o vídeo da prova da IDOMED, tá certo? 2023.2, prova de matemática, apenas 6 questões, um vestibular bastante tranquilo, tá? Mas antes de a gente começar a resolver essa prova, novamente, né? Se inscreve aí no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Uma outra coisa, a prova toda vai ser gravada apenas nesse vídeo, tá certo? Mas eu deixarei aí nos comentários e também na descrição do vídeo as marcações de onde começam cada uma das questões. Bora lá. Um paciente com febre, após tomar a medicação, teve a temperatura aferida 4 vezes em horários diferentes e alguns valores foram tabulados abaixo, né? E aí a gente tem um horário, 8 horas, 9 horas, 10 horas e 11 horas, e a temperatura, 38,8, X, Y e 37,3. Admita que a temperatura diminuiu a cada hora sempre o mesmo valor. Então a gente tem aqui a nossa primeira grande informação, né? Ela diminuiu a cada hora sempre o mesmo valor. Isto é, a sequência 38,8, x, y, 37,3 é uma progressão aritmética. E aí ele pede o valor de y menos x é igual a. Galera, olha como é que a gente vai fazer. A gente pode usar todas aquelas fórmulas de progressão aritmética, né? Como, por exemplo, o termo geral, vou colocar aqui, da progressão aritmética, né? A gente tem a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, tá? Onde r é a razão e o an, né, é o termo que eu vou querer descobrir. E só que a gente vai fazer de uma outra forma. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para esse 38,8 e vamos olhar para o 37,3. E a gente vai analisar qual foi a variação de temperatura, tá? De 38,8 até o 37,3. Então, se a gente prestar atenção, certo? 38,8 menos 37,3, que foi a variação de temperatura, vai ser igual a 1,5 graus Celsius, né? Então, de 8 horas até as 11 horas, a temperatura variou 1,5 graus Celsius para baixo, né? Ela diminuiu. Então, vê, eu tenho uma variação até as 9. Depois, eu tenho uma variação até as 10. E depois, para finalizar, eu tenho a variação até as 11 horas. Ora, eu tenho 3 variações que elas são iguais. E todas elas, né, eu sei que elas variaram 1,5 graus Celsius. Então, isso quer dizer que cada uma das variações equivale a 0,5 graus Celsius. Porque quando eu variar 0,5 graus Celsius 3 vezes, eu vou ter exatamente o valor total da minha variação, tá bom? Então aqui a gente já consegue descobrir quem é x e quem é y. Vê, se 38,8 foi o valor que eu comecei aqui em 8 horas, quando eu sofrer a primeira variação, eu vou colocar aqui 9 horas, eu vou ter 38,8 menos 0,5, que vai me dar 38,3. Às 10 horas, quando eu sofrer uma nova variação, eu vou ter 38,3, na verdade, menos 0,5. Isso aqui vai me dar 37,8. Então, galera, esse aqui é o valor de x e esse aqui é o valor de y. A questão quer y menos x, que vai ser igual a 37,8 menos 38,3. Isso aqui vai dar igual a menos 0,5, tá? E a resposta para a gente é a resposta letra A. Beleza? Bora para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte. Uma pesquisa sobre o número de nascimentos em 2020 nos hospitais A, B e C foi registrada pelo gráfico de barras apresentado a seguir. E aí a gente tem o número de nascimentos nos hospitais, tá? O hospital A,
Por exemplo, teve 200 nascimentos, o hospital B 150, o hospital C 125. E aí, o enunciado ainda fala o seguinte: nesse ano, o número de nascimentos no hospital B é X% do número de nascimentos no hospital A. Qual o valor de X? Ora, a gente vai fazer uma simples regra de 3, tá? Porque eu quero comparar os nascimentos no hospital B com os nascimentos no hospital A. Eu quero saber quantos por cento equivale a quantidade de nascimentos no hospital B com relação a A. Ora, a gente vai ter 200 nascimentos e esses 200 vão corresponder a 100%, já que vai ser o todo, vai ser a isso que eu vou comparar, o B. No B, eu tenho 150 nascimentos e eles vão corresponder a X%, não é? É isso que eu quero descobrir. Ora, eu posso já, pessoal, de cara simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, tá certo? Como também posso simplificar ainda, já que sobrou o 2 aqui, então vai me sobrar 1 agora, com 150. Vai sobrar 75. E aí, só efetuando agora meios pelos extremos, eu vou ter que o meu x vai ser igual a 75%. A gente marca letra D de dado, tá bom? Galera, se você não tiver ainda esse costume em fazer os cancelamentos, né, em fazer as simplificações, não tem problema, tá? Você vai montar a regra de 3 assim, ó. 200 está para 100, assim como 150 está para x. E aí você pode multiplicar meios pelos extremos, tá? De uma vez. 200x é igual a 15.000, no caso, já que 150 vezes 100. X vai ser igual a 15.000 por 200. Simplifica 0 com 0. Novamente, 150 por 2, 75. Ok? Bora para a próxima questão. Considere as planificações da superfície total de um cubo, representada a seguir, com os pontos P e Q, que eram vértices desse cubo. Então, aqui a gente tem a planificação do cubo, tá? Inclusive, essa aqui talvez seja a planificação mais famosa dele. E, continuando o enunciado, se a distância entre os vértices P e Q do cubo mede raiz de 2 metros, em sua planificação, o comprimento do segmento PQ em metros é igual a... Ora, eu quero calcular esse valor aqui, ó. Certo? Essa reta, esse segmento de reta, na verdade, P e Q, aqui que eu acabei de fazer em vermelho, tá bom? Só que a informação que ele dá é a distância de P e Q, mas quando o cubo está montado. Veremos como a gente consegue montar esse cubo. Ora, se eu fizer o desenho de um cubo aqui, o que é que a gente pode perceber? Vamos olhar para a planificação e vamos olhar para o cubo. Galera, vamos imaginar que esse que eu estou pintando em amarelo aqui, essa face, ela seja essa face aqui de cima, ó. Tá certo? Essa face que eu pintei em amarelo, tá? É exatamente essa outra face aqui que eu também pintei em amarelo agora. Vê, quando eu baixo essa face que contém P, ela vai vir aqui para trás, ó, tá? Ela vai ser essa face aqui atrás. E o P vai ser esse vértice aqui, tá certo? Aqui vai ser o P. Já o Q, essa face de azul, né? Se a gente considerar essa face em azul, ela vai ser essa face aqui da frente, tá certo? Essa face aqui da frente. E o Q vai ser exatamente esse vértice aqui, ó. Tá certo? Então, o que foi que eu fiz? Essa face centralizada, vamos dizer assim, que eu considerei ela como amarelo, eu coloquei ela para ser a face de cima do cubo, e quando eu baixei a face que contém P e baixei a face que contém Q, a gente teve esses dois vértices dessa forma aqui. E aí, a questão fala que essa distância, quando o cubo está montado,
essa distância que eu agora coloquei aqui em preto, e eu vou rabiscá-la de verde, essa distância vale raiz de 2 metros. Então, o que é que a gente vai atrás? Nós vamos atrás, pessoal, quanto vale a aresta do cubo, né? O lado da face. Porque sabendo quanto é que vale o lado da face, a gente vai saber quanto é que vale essa parte aqui que eu rabisquei em preto e essa outra parte aqui que eu estou rabiscando em preto também, tá? E aí a gente tem um triângulo retângulo, monta com o teorema de Pitágoras e dá tudo certo. Então vamos lá. Vamos pegar essa nossa face aqui do cubo, que contém Q e que contém P. E, pessoal, por mais que pareça que não é, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Simplesmente porque todas as faces do cubo são quadrados. E o quadrado tem todos os lados valendo o mesmo, né? Tem a mesma medida, e os ângulos valendo 90 graus. Então, esse triângulo aqui, ó, agora eu vou colocar todo em vermelho, que contém Q e P, é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo de lado que eu desconheço, eu vou dizer que é x, e a hipotenusa vale raiz de 2 metros, porque foi a questão quem trouxe. Então vamos descobrir quem é a nossa aresta do cubo por aí, certo? Então vamos lá. A hipotenusa, que é raiz de 2 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, que é um dos catetos, e x ao quadrado, que é o outro cateto. E aí, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter que raiz de 2 ao quadrado é 2, e x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. A gente pode simplificar 2 com 2, e, por fim, vamos ter x ao quadrado igual a 1, portanto, o meu x é igual a 1 metro. Então, galera, cada uma das arestas do cubo, né, dos lados da face do cubo, vale 1 metro. Então, vê só, voltando para esse meu triângulo aqui em cima, eu tenho 1 metro aqui, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, eu tenho esse triângulo retângulo com hipotenusa é o valor que eu quero descobrir, eu vou dizer que é y, e os catetos são 1 e 3, não é? Já que vai ser 1 mais 1 mais 1. Então, portanto, a hipotenusa é y ao quadrado, é igual a um dos catetos que é 1 ao quadrado, mais o outro cateto que é 3 ao quadrado. A gente vai ter que o y ao quadrado vai ser igual a 1 mais 9, que vai ser igual a 10. Por fim, o valor que eu quero descobrir é igual a raiz de 10, beleza? E aí, a gente marca a opção C de casa, beleza? Questãozinha de planificação de cubo, né? Essas planificações caem até no Enem, tá bom? O Enem gosta de cobrar esse tipo de questão. Vamos para a próxima. O número de vacinas aplicadas ao longo de uma semana em um posto de saúde está apresentado na tabela a seguir. Dias da semana, a gente tem aí segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, e a quantidade de vacinas aplicadas diariamente. 30, 35, 20, x mais 20 e 25. De acordo com a tabela, na quinta-feira houve um aumento de x aplicações em relação à quarta-feira. Se nessa semana a média aritmética do número de vacinas aplicadas foi igual a 28, o valor de x é um múltiplo de qual desses números aí? Então, galera, antes de tudo, vamos lembrar, né, a média aritmética, né, o que é que ela é. Tá? A média aritmética é uma medida de tendência central, certo? É um valor que ela tenta descrever mais ou menos como se comportam determinados valores, tá bom? E a média aritmética ela é calculada como? A média aritmética ela é calculada quando eu somo todos os valores que eu tenho e divido pela quantidade de valores, tá certo? No nosso caso, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores, tá? Então, a quantidade de valores é 5 e em cima a gente vai colocar todos os valores que eu tenho. Vou apagar e refazer aqui para ficar
mais fácil, tá? 5 valores e em cima a soma de todos eles. 30 mais 35 mais 20 mais x mais 20 mais 25. E tudo isso aqui, a média aritmética, a questão já trouxe para a gente. Ela é igual a 28. E aí, galera, multiplicando meios pelos extremos, tá? Multiplicando 5 por 28 e todo esse camarada aqui, tudo isso que está somando, lembra que aqui embaixo do 28 tem 1 por 1, eu vou ter o seguinte, 30 mais 25, mais 35, mais 20, mais x, mais 20, mais 25, vai ser igual a 5 vezes 28, que é igual a 140. Então, 30 mais 35 dá 65. 65 mais 20, 85. 85 mais 20, 105. E 105 mais 25 dá 130. Então, desse lado da igualdade, eu tenho x mais 130. E do outro eu tenho 140. E aí, galera, aqui fica fácil, né? Qual é o número que eu somo com 130 para dar 140? Ora, x só pode ser 10. Mas, professor, não tem 10 nas alternativas. Mas lembra, não é 10 que ele está pedindo. Ele quer saber um múltiplo, né? Então, o 10 é múltiplo de quais desses números? O 10 é múltiplo de 3? De forma alguma. É múltiplo de 4? Não. Múltiplo de 7? Também não. Então, o 10, né, só pode ser aqui das nossas alternativas um múltiplo de 5, já que 2 vezes 5 é igual a 10, tá bom? Então, questão 19 aí sobre média aritmética. Bora para a penúltima questão, tá? Em uma festa, há apenas x crianças e y adultos. Sendo x menos y igual a 36, a probabilidade de escolher ao acaso uma dessas pessoas e ela ser adulta é 1/4. O número total de pessoas x mais y dessa festa é igual a... Galera, vamos lembrar que para calcularmos a probabilidade de um evento acontecer, não é? A gente calcula como? Ora, a gente calcula fazendo a razão, né? A divisão entre quem? O número de casos totais, tá? Eles vão embaixo. E como meu numerador, o número de casos favoráveis. Então, vê aqui pra gente. Quem é o número de casos totais? O número de casos totais, pessoal, é a quantidade de pessoas que existe na festa, tá certo? Então, quantas pessoas há na festa? Ora, x crianças e y adulto, né? Então, a questão até já fala aqui, né? O número total de pessoas x mais y é a soma dos dois. E o número de casos favoráveis, a probabilidade que eu tenho aí é de a pessoa ser adulta. Então, eu quero que seja adulto. E quantos adultos tem? Y adultos. E isso aqui é igual a, 1/4. Multiplicando aqui meios pelos extremos, a gente vai ter o quê? X mais y vezes 1 é igual a y vezes 4, 4y. Se eu trouxer o mais y para esse outro lado da igualdade, né, o que é que vai acontecer? Ele vem subtraindo. Então, eu vou ter que o x é igual a 4y menos y, portanto, o x é igual a 3y. Então, vamos guardar essa informação e vamos usar nessa nossa outra informação aqui, ó, que a questão nos traz. Ela diz que x menos y é igual a 36. Só que, galera, quem é x? Ora, x é 3y. Então, 3y menos y é igual a 36. De modo que 2y vai ser igual a 36. Portanto, o y vai ser igual a 18. Então, temos 18 adultos na festa. E aí, galera, o x a gente viu que é igual a 3y. Portanto, é igual a 3 vezes 18, que é igual a 54 crianças. Logo, o número que eu estou procurando, x mais y,
vai ser igual a 18 mais 54, que vai ser 72 pessoas na festa, tá bom? Então, 72 pessoas, a gente tem aí alternativa letra B, beleza? Bora para a última questão agora da prova de matemática, né, da IDOMED 2023.2. Considere os logaritmos decimais log 2 igual a A, log 3 igual a B e log raiz de 6 igual a C. O valor de C em função de A e B é igual a. Então, galera, seguinte, só para lembrar que quando ele fala logaritmos decimais, aqui no caso é a base igual a 10. E quando a base é igual a 10, né, o valor que geralmente vem aqui, ó, onde eu vou colocar de vermelho, tá? A gente pode, de certa forma, omiti-lo. Então, a gente lê log 2 igual a A, mas seria como se fosse o log de 2 na base 10, né? Igual a A. E aí eu quero saber quanto é o valor de C em função de A e B. Mas antes de a gente partir para a resolução, vamos lembrar algumas das propriedades dos logaritmos, né? Uma delas é o seguinte: se eu tenho a soma de dois logaritmos de mesma base, isso aqui pode ser escrito como o logaritmo da base, que é comum aos dois, e o produto deles, tá? Vai ser o logaritmando. Uma outra coisa, se eu tenho um logaritmo de base, na verdade, logaritmo, e o logaritmando está elevado a um expoente, esse expoente, ele pode passar multiplicando o logaritmo. Então, isso aqui, por exemplo, esse log de x elevado a y, seria a mesma coisa que y vezes o log de x, ok? Então, a gente vai usar essas informações e vamos usar a informação também de que se eu tenho um número na raiz quadrada, esse número é a mesma coisa que se ele estivesse elevado a 1/2, tá bom? Então, bora agora para a nossa resolução. Pessoal, eu tenho que C é igual a o logaritmo de raiz de 6, ok? Vamos melhorar e vamos usar agora essa nossa informação aqui. Então, logaritmo de raiz de 6 é a mesma coisa que o logaritmo de 6 elevado a 1/2. Melhorando um pouco mais, vamos usar agora essa nossa informação, não é? Que o expoente do logaritmando, ele pode multiplicar o logaritmo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2, já que eu estou trazendo 1 sobre 2 para multiplicar aqui, vezes o logaritmo de 6. Melhorando ainda, pessoal, eu posso colocar o meu 6 como sendo quem? Como sendo 2 vezes 3, certo? E agora, por fim, utilizando essa nossa primeira propriedade que a gente viu aqui, a gente vai escrever 1 sobre 2 vezes, não mais logaritmo de 2 vezes 3, mas sim logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. E aqui, pessoal, nós temos 1/2. Quem é o logaritmo de 2? Ora, a questão nos disse que o logaritmo de 2 é A. Então, eu vou ter A. Mais, quem é o logaritmo de 3? Ora, a questão falou que é B. Então, aqui eu vou ter mais B. Por fim, isso aqui vai ser igual a A mais B sobre 2. E olha, a gente veio sempre trabalhando com igualdade, 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 certo? Então, pessoal, como a gente sempre está na igualdade, esse valorzinho que a gente começou aqui, C, vai ser exatamente esse valor que a gente chegou no final. Então, portanto, quanto é o meu C? A mais B sobre 2. E aqui a gente conseguiu chegar no valor de C em função de A e B. Então, quem é que é C? Ora, é A mais B sobre 2. A gente marca letra D de dado. Então, galera, a gente chegou ao fim, tá, da resolução desse vestibular de matemática da IDOMED 2023.2. Espero que tenha ficado compreendido, mas como sempre, se não ficou, deixa aí nos comentários a sua dúvida, tá bom? Um abraço e até a próxima.